A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Para quem ainda não vi esse ano, um feliz ano novo, que seja um ano de muitas bênçãos e vitórias em todas as áreas, porque o Senhor tem nos abençoado, aleluia. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 17 e no verso número 32. Hoje um culto Santa Ceia, o primeiro culto Santa Ceia deste ano, e tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando aos nossos corações esta noite, aleluia. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e nos dado mais uma oportunidade para mais um ano, aleluia, de bênçãos e vitórias. Livro de Lucas, capítulo 17, verso 32, nos diz assim: lembrai vós da mulher de Ló. O livro de Lucas, esse capítulo 17, ele começa dizendo sobre a vinda de Jesus e o reino de Deus. Nós vamos ler esse contexto a partir do versículo 20, nós vamos ver que Jesus começa a dizer sobre o seu reinado. As pessoas perguntando, Senhor, onde está o seu reino? Jesus começa a dizer, olha, o meu reino não é de forma corpórea, não é algo visível, não está aqui, não está lá, ou seja, o meu reino já está acontecendo, está dentro de vós. E Jesus então começa a dizer sobre a sua vinda. Ele também fala nesse contexto sobre a sua morte, dizendo que é necessário que o Filho do Homem compadeça. Depois ele diz, depois que isso acontecer, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também será sobre a vinda do Senhor. Ele começa a dizer também, nesse mesmo contexto, sobre, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Senhor. Assim como foi também nos dias de Ló, comiam, bebiam, vendiam e davam em casamento, até que Ló saiu de Sodoma e a Sodoma foi destruída, assim também será no dia da vinda do Senhor. E então ele começa a dizer sobre a sua vinda, a grande tribulação, e Jesus dá algo para nós nessa noite, dizendo, lembre-se da mulher de Ló. A Bíblia é algo tão maravilhoso que até alguns exemplos que nós não devemos seguir, a Bíblia está ali para nos ensinar. E a mulher de Ló, o seu nome não é mencionado, nós não sabemos o seu nome, mas é uma mulher que entrou na história. A mulher de Ló, que nós vamos ver a sua história no livro de Gênesis, que quando Ló, o sobrinho de Abraão, eles faz um acordo, e Abraão diz para Ló, olha, escolha para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. E a família de Ló escolheu, talvez, pelas planícies de Sodoma e Gomorra, a qual encantou seus olhos, eles foram para aquela cidade. E a cidade de Sodoma e Gomorra, como está escrito no livro de Gênesis, não vai dizer que era uma cidade que já cheirava mal aos narizes do Senhor, devido ao grande pecado que estava acontecendo naquele local. Mas só que Ló, ele era um estrangeiro que temia Deus, e o Senhor disse, olha, vou destruir aquela cidade, mas Ló, eu vou tirar, e manda os anjos lá, os irmãos conhecem muito bem a história, os anjos vão lá, e os moradores daquela cidade se encantaram com aqueles anjos, e queriam ter relação com aqueles anjos, e os anjos cegam os olhos daqueles homens, e Ló sai daquela cidade, mas Deus diz para Ló e sua família, olha, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, e nós sabemos que a Bíblia nos diz que ela virou uma estátua de sal, ficou paralisado. Mas por que Cristo vai nos dizer num contexto sobre a sua vinda, no contexto sobre, dizendo, olha, assim como foi nos dias de Ló, assim como foi no dia de Noé, dizendo sobre a sua vinda, estarão dois num campo, um será levado, será deixado, aquele que estiver no telhado não desça. E Jesus, depois que ele fala todas essas coisas, no versículo 32, ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque as coisas desse mundo nos encantam. As coisas desse mundo, muitas vezes, querem nos tirar a importância do reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus já está sendo manifestado, já aconteceu e ele está dentro de nós. Mas nós precisamos zelar por esse reino. E muitas vezes as coisas exteriores querem tirar aquilo que é mais importante do cristão, que é o reino de Deus que já está dentro de nós. Aquilo que talvez a mulher de Ló compartilhava da mesma fé do que Ló. Talvez
tinha a mesma visão das coisas que aconteciam naquela cidade, e eles não se compartilhavam com aquilo, mas a cidade encantava a mulher de Ló de uma maneira que, quando ela saiu daquela cidade, ela sentiu algo que fez ela dizer, ela olhou para trás, ela se encantava com tudo aquilo, mesmo que aos olhos do Senhor não era bom, mesmo que aos olhos do Senhor aquilo não estava trazendo coisas, benefícios para aquela família, mas aquilo cantava, aquilo trazia para ela alguma emoção de alguma maneira. E muitas vezes nós estamos trocando o reino de Deus por algo que nos encanta. Isso é um perigo. Isso é algo que hoje é um culto de Santa Ceia, e precisamos meditar sobre a nossa vida, o reino de Deus que está dentro de nós, e dar valor a este reino, mais do que qualquer outra coisa exterior. E eu aprendi com a minha esposa que nós somos VATOP, visão, audição, tato e olfato. E o diabo, ele sempre vai usar esses pontos que é da natureza humana para tentar nos distrair, para nos tentar tirar do alvo, para nos tentar tirar daquilo que nós somos chamados, para deixar nós perdermos a visão do reino de Deus, e muitas vezes levar uma vida cristã de qualquer maneira. Por isso que Jesus, ele diz no Sermão do Monte, olha, se o seu olho te condena, arranca. Não é arrancar literalmente, mas cuidar, ter uma visão que, opa, isso está te atrapalhando, meu irmão, arranca, mude a sua visão, mude o seu foco, porque aquilo vai te trazer uma consequência, que vai talvez impedir de você continue vivendo o reino de Deus. Eu tenho meditado sobre isso, nesses dias, porque muitas vezes nós levamos uma vida cristã tão leve, né? No banho-maria, e esquecemos que as promessas que Jesus Cristo fez em nossas vidas, uma delas é, olha, eu vou voltar. Olha, vocês precisam ter uma comunhão comigo, porque eu vou voltar. Olha, vocês podem partir amanhã. A eternidade, ela existe. A eternidade, ela é real. Por mais que muitas vezes esse mundo quer nos levar a uma visão que tudo é natural, tudo é comum, tudo é normal, mas existe uma palavra, que é a palavra de Deus, que vai contra tudo isso, dizendo, olha, vocês precisam ser sal, vocês precisam ser o reino de Deus, vocês precisam estar dentro do reino de Deus, vocês precisam se preocupar com a sua vida e não a perder. E Jesus diz no versículo após o 32 e 33, porque qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá, e qualquer que perder a sua vida vai salvá-la. Como perder a sua vida? É muitas vezes não deixar que a sua natureza humana te domine. É muito comum, a gente ouviu falar, nós já ouvimos falar, os irmãos eu tenho certeza que já ouviu, uma pessoa que de repente ela muda tudo, era uma pessoa que tinha uma visão, que tinha uma responsabilidade, de repente ela chuta o pau da barraca, fala, eu quero ver a minha vida está passando, eu não curti nada da minha vida, eu quero curtir a minha vida, e ela muda, porque achando que vai ganhar a sua vida. Porque eu passei tanto tempo, não fui na balada, não fiz isso, não fiz aquilo, eu preciso aproveitar. E muitas vezes, uma palavra que muitas vezes até o próprio inimigo usa, dizendo, olha, essa vida é uma só, viu? Aproveite as oportunidades, porque é uma só, ganhando a sua vida, mas perdendo ao mesmo tempo. Porque quando Jesus fala perder a sua vida, é perder a eternidade, é perder o direito de viver essa vida com Ele, a eternidade com Ele, que é mais importante. E esse ano que está se iniciando, nós precisamos, às vezes, mudar a nossa visão, tirar o foco daquilo que muitas vezes, para os nossos olhos parece ser bom, mas vai nos tirar do reino,
e olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E quem olha para trás, como a mulher de Ló olhou, o seu nome não é escrito na história, o seu nome não é lembrado. Essa mulher, ela podia estar lá em Hebreus como os heróis da fé, os que venceram, mas está ali como exemplo de algo que nós não devemos fazer. Não olhar para trás, não olhar para as coisas que às vezes aos nossos olhos é bom, mas está fora, contra a palavra de Deus, contra o ensinamento da sua palavra. Se precisamos arrancar os nossos olhos, vamos arrancar. Vamos tentar mudar a nossa natureza, a nossa visão. Vamos tentar mudar o nosso foco, porque Jesus está voltando, Ele voltará. Os sinais estão aí, e cada vez mais parece que os cristãos estão esquecendo deste grande sinal que é a vinda de Jesus. Os sinais estão acontecendo, e muitas vezes a gente fica embaraçado com as coisas dessa vida. É claro que devemos sonhar, projetar, mas nada nessa vida tem que ser maior do que o reino de Deus que está dentro de nós, tem que ser maior de qualquer coisa exterior, e essas coisas exterior não pode nos embaraçar ao ponto de nós perdermos o reino de Deus, como fez a mulher de Ló. Talvez a mulher de Ló, para muitos, era uma mulher que vivia uma religião, que tinha uma aparência, que com certeza criou os seus filhos, porque Ló era um estrangeiro naquela cidade que tinha um diferencial, mas o seu coração, e aí que é o problema, o nosso coração. Por isso que Jesus Cristo nos ensina que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Muitas vezes nós ainda estamos com o nosso coração preso a alguma coisa do passado, preso a alguma coisa neste mundo que vai nos afastar do reino de Deus, preso a uma circunstância que é contra o princípio da palavra de Deus. Por isso que o evangelho de Jesus não é algo visível, não é visível, mas é interno, e todos os dias nós precisamos dizer: Senhor, tira aquilo que não é do teu agrado, Senhor, me molda, Senhor, me transforma. Se for preciso, Senhor, assim como o Senhor fez com Nicodemos, me fala, eu preciso nascer de novo. Eu tenho certeza que o Senhor sempre vai nos dar uma nova oportunidade para, se for possível, recomeçar. Se for possível, começar de novo. E a gente está começando um novo ano, e por isso que é muito bom ter essas datas. Imagine só se não tivesse isso, né? Se fosse direto, porque parece que não, mas todo mundo na virada do ano ele para, eu acredito que todo mundo dá uma analisada, o que deu de certo esse ano, começa a pontuar, o que deu de errado, começa a pontuar, opa, agora esse ano vai ser diferente. Isso é bom para nós, e a nossa vida cristã tem que ser da mesma maneira, como a nossa irmã, quando estava louvando, disse que precisamos esse ano ter uma comunhão maior com o Senhor, porque Jesus está voltando. Isso é uma verdade, e muitas vezes isso passa desapercebido, porque estamos buscando algo sempre que encanta os nossos olhos, mas Jesus nos ensinou dizendo: lembre-se da mulher de Ló, nada que seja exterior tem que ser maior do que o reino de Deus que está dentro de nós. Que o reino de Deus possa ser primazia para nós nesse ano 2023. Eu falo por mim, que nada possa ser maior do que eu querer ter o reino de Deus, a sua presença, o Espírito Santo. Eu querer ter uma comunhão maior do que com Ele. Nada. Um sucesso profissional, sucesso pessoal, familiar. Tudo isso é bom, eu tenho certeza que Deus tem isso para derramar, transbordante, financeiro, prosperidade, empresa, algo muito mais, mas tudo isso se torna pequeno perante do reino de Deus, que já é manifestado, está liberado para nós vivemos, que está dentro de nós. Aleluia, aleluia.
que esse ano, esse primeiro culto de Santa Ceia, que nós possamos ter esse momento de analisar a nossa vida, de dizer, Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, de nada neste mundo venha a ser maior do que o desejo de estar na tua presença. Nada deste mundo, que nada possa nos encantar mais do que a tua presença. Que nada venha tirar a minha visão, o meu foco, a minha determinação, do que a tua presença, de ter uma comunhão contigo. Porque os prazeres, os manjares desse mundo estão aí. Aquilo que nos encanta muitas vezes, que querem tirar a nossa visão, está acontecendo. Mas nada tem que ser maior do que a certeza que o Espírito Santo está sobre a minha vida. É fácil? Não é fácil. É algo que eu preciso me preocupar todos os dias, porque o diabo, ele está como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele vai usar o quê? Aquilo que nos atrai, aquilo que para nós é o chamariz, aquilo que nós temos prazer. E se nós entendemos que ele sempre vai usar aquilo que meus olhos atraem, aquilo que o meu ouvido me atrai, aquilo que me toca, ele vai usar essas ferramentas, material, para que você e eu deixemos de lado o mundo espiritual. Mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Paulo escreve dizendo que nós temos a mente de Cristo. Vamos então focar no reino de Deus em primazia em nossa vida, porque se nós não tivermos isso como primazia, com certeza as outras coisas vão tomar o lugar, e o cristão, primeiramente vem o reino de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, acima de todas as coisas, e segundo vem o próximo como a nós mesmos, mas que isso possa estar como primazia. Se você fez uma meta para esse ano de 2023, talvez você fez ali a lista, eu preciso conquistar isso, aquilo, vai lá hoje na sua lista e coloca lá em primeiro lugar, ter mais comunhão com o Espírito Santo, viver o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus já está acontecendo. Se já está acontecendo, eu preciso viver esse reino agora. A eternidade será apenas uma consequência desse reino, mas ele já está acontecendo agora. E nós, o ser humano, o Maico aí que estuda a PNL, sabe muito bem disso, que nós somos feitos de hábitos, né? Primeiramente, um pensamento se torna ali uma atitude, essa atitude repetida vai se tornar um hábito, e o hábito se torna aquilo que nós somos. Se nós tivermos um hábito de, Senhor, me ensina a andar conforme a Tua palavra, o hábito de tirar alguns minutos de oração, talvez você tenha uma vida corrida, mas se programe, ter um momento com o Espírito Santo. Eu não sei como, talvez você vai no seu trabalho vai ali andando, conversando com ele, como o seu amigo, fale as suas ansiedades, fale aquilo que você necessita, fala, Espírito Santo, eu tenho uma necessidade em melhorar nessa área, seja franco com o Espírito Santo, aleluia, porque isso é o reino de Deus, e com certeza você terá o reino de Deus sendo manifestado em sua vida, maior do que qualquer coisa neste mundo. A mulher de Ló olhou para trás e travou, perdeu de viver algo extraordinário de Deus. E muitas vezes nós estamos parados, estamos estagnados, porque estamos olhando para trás, olhando para aquilo que não deu certo, olhando para aquilo que nos machucou, olhando para aquilo que nos frustrou. Aconteceu aquilo, eu não vou fazer mais, e aquilo te traz algo que te paralisa,
Quebre este mal nessa noite e caminhe para algo maior que o Senhor tem para a sua vida, aleluia, porque nós vivemos o reino de Deus nessa terra. Não é um reino visível, não é um reino material, mas é um reino espiritual, e esse reino é maior em todas as circunstâncias, esse reino é maior em todas as situações, porque ele se manifesta dentro de cada um de nós. Você é uma potência. Você e eu, é que nós não entendemos isso. É porque às vezes nós não temos a dimensão do que é ser livre. Às vezes nós achamos que nós somos limitados. Mas não. Se você tiver algo dentro de você, se você crer, com certeza você vai realizar. Pastor, eu estou ajudando meu pai, eu consigo ir só de vez em quando lá, meu pai está fazendo uma outra casa, onde ele vai morar. Meu pai está com mais de 70, nem sei a idade do meu pai, né? Porque antigamente, né, sabe como que é, né? Quando ia registrar, já ia andando, ia sozinho. Nem meu pai sabe direito a idade que ele tem. Mas meu pai está fazendo uma casa sozinho. Servente. Eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, como é que pode, né? Já numa certa idade, ir lá, sozinho. Falei, eu não teria essa coragem. Fui fazer uma área em casa lá, quase abandonei a área. Mas é o que? Ele se determinou a fazer aquilo. E isso, eu olhando, eu tenho ele como um exemplo, né? E a nossa vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Nós temos o reino de Deus, nós temos a potência de Deus, nós somos libertados, nós temos a mente de Cristo, vivemos o reino na terra, mas muitas vezes estamos olhando para a circunstância, para trás, e aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é bom, mas nos paralisa de viver o melhor de Deus. Mas que esse ano de 2023, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Determine isso na sua vida. Eu já determinei que o ano 2023 vai ser o meu ano, o melhor ano da minha vida até então, porque eu tenho certeza que o reino de Deus já está manifestado e eu estou dentro desse reino. As circunstâncias vão vir, os problemas vão vir, a adversidade vão vir, mas o reino está dentro de mim, ele é maior do que qualquer coisa adversa. Aleluia, porque Jesus Cristo disse, olha, o reino de Deus já aconteceu. Assim como foi no dia de Ló, vai acontecer as mesmas coisas. O homem cada vez mais vai ser violento. Na época de Noé, o homem era muito violento. Na época de Ló, a iniquidade tinha tomado conta daquela cidade. O homossexualismo tinha tomado conta. Tudo que era de mal tinha acontecido. Mas Ló era um diferencial naquela situação. Noé era um diferencial naquela situação. E nós somos um diferencial neste mundo. A sua casa é um diferencial. Meu amado irmão, você não está debaixo do jugo deste mundo, mas somos livres, porque vivemos o reino de Deus nessa terra. Então, creia que dias melhores irão acontecer, e que o reino de Deus, ele é maior do que qualquer circunstância, e ele está dentro de nós. Por isso, não vamos fazer como a mulher de Ló, olhar para trás, mas seguir para o alvo, que é o Senhor Jesus, em todas as áreas de nossas vidas, amém? Vamos se colocar de pé, por gentileza, vamos fazer mais uma oração, e logo após já estou passando para o pastor aí dar sequência à Santa Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor. Pai, que nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse exemplo da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Senhor, que nós possamos, ó Pai, em nada nesta vida, Senhor, ser maior, Senhor. A nada, Senhor, possa nos encantar mais do que o Teu reino. Senhor, nada, Senhor, possa ser maior, Senhor, do que o reino de Deus na terra. Nada pode ser maior, Senhor, do que aquilo que nós entendemos, a sua graça, a sua morte, o sacrifício, Senhor, o perdão dos nossos pecados, Senhor. Senhor, nada possa ser maior do que a comunhão com o Espírito Santo. Senhor, que nada, Senhor, venha nos encantar, Senhor, tirar a nossa visão.
tirar o nosso foco, Senhor, da Tua presença, de viver, Senhor, algo, Senhor, sobrenatural, que é a Tua palavra, o Teu reino, a Tua presença. Senhor, sabemos, ó Pai, que muitas coisas nos encantam. Sabemos, ó Pai, que temos sonhos, temos projetos. Cada um que está aqui, Senhor, nesta noite, ele tem um sonho, ele tem um projeto para este ano, Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza. O Senhor é o Deus que tem prazer em realizar sonhos. Senhor, mas que tudo isso seja pequeno perante a Sua presença, perante o Seu reino. Que nós possamos fazer como Pedro fez na pesca maravilhosa. Quando o Senhor fez aquela pesca, quando o Senhor disse para Pedro lançar a rede, aconteceu a pesca maravilhosa, algo maravilhoso aconteceu, mas Pedro viu aquilo e falou, tudo isso é pequeno, perante seguir o mestre, eu vou seguir o mestre. Oh, necantoramanô, suricantoramanai. Senhor, nós precisamos, oh Pai, realmente entender o Seu reino, Senhor, e viver, Senhor. Ó Senhor, não nos deixe, Senhor, ser apenas algo teórico, Senhor. Não algo de boca para fora, Senhor, mas reviver, ter, Senhor, intimidade, ter experiência com o Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Pai querido, nós Te louvamos por este ano. Te louvamos, ó Pai, por este tempo. Te louvamos, ó Pai, pelo ano 2023, Senhor, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Senhor, Te louvamos, ó Pai, porque nós estamos, ó Pai, vivendo, Senhor, neste tempo, Senhor, e temos a certeza, Senhor, que o Senhor fará coisas grandes, Senhor, aleluia, neste tempo, e nós queremos ser participantes, Senhor, dessas coisas grandes. Nós não queremos, ó Pai, estar paralisado, olhando para as coisas que nos afasta o nosso foco, mas que nós possamos estar, Senhor, ligado, nós possamos estar vivendo, Senhor, o Teu sobrenatural, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor, vivendo, surfando na onda do Espírito Santo, para as coisas que irão acontecer este ano, em nome de Jesus é que nós oramos, e Te agradecemos, ó Pai, desde agora, para todos sempre, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.